A visão sistêmica não é só constelação, tá, Thaís? Isso é importante. Tá. É uma filosofia de vida, eu acho. Sim. Acho não, tenho certeza. Pra mim, pelo menos, é. É uma postura nova de vida. A constelação seria só uma vertente, uma técnica dentro Sim, da é um visão recurso sistema, terapêutico, recurso, né? Eu não gosto nem de usar a palavra método ou técnica, porque não é isso. Porque a não é gente uma trabalha receita, com né? fenomenologia. Então, Tá. fenomenologia não tem técnica. Tá. Então, são fenômenos que a gente capta ali de informação, Interpreta. que vai acontecer ali e você não tem como prever nada. Legal. E esses fenômenos fazem parte do ambiente em que Sim. o animal está inserido? Sim, sim. Porque eu acho que faz todo sentido esse estudo, Claro. né? Porque hoje, cada vez mais, né? Eu acho que a medicina veterinária mudou muito, né? De anos para cá. Mas cada vez mais, hoje, as pessoas têm os seus pets em casa e cada vez mais Próximos. a pessoa, exatamente, está mais Próximo, próxima sim. do animal e o animal faz parte da família, né? Sim, e eles captam tudo que a gente está vivenciando, né, gente? Eles fazem parte, eles são membros da família. Então, hoje em dia, tem muitos casais que optam em não ter filhos e tem o pet como se fosse um filho. Então, leva para creche, né? E, enfim, e trata como um filho mesmo. E tá tudo bem. Eu chamo a minha cachorra de filha. Mas eu não coloco esse peso de filha mesmo para ela. Então, porque para eles fica pesado. Essa humanização é complicada. Sim, então daí a gente vê muitos cães com dermatite de lambedura, excesso de lambedura, porque ansiedade, então altera comportamento, porque eles não estão no natural deles. Não estão sendo respeitados como espécie. Eles né? trazem as informações no corpo deles, né, Então, gente? Nível exato. celular. Memória não é só física, é memória Aham. emocional. Né? O que eu preciso, o que meu corpo precisa se adaptar para eu sobreviver nesse ambiente. Então, eles fazem isso o tempo todo. Então, aí eles entram nessa percepção da nossa psique. Então, se eu tô triste, meu cachorro percebe. Às vezes, o meu marido, meu filho... Não percebe. Mas Porque daí, às vezes, você tá rindo ali, né? Tô com uma máscara, mas dentro eu tô... E o cachorro tá lá lambendo minha mão. Então, eles fazem essa leitura. O Freud usava os cães para atender os pacientes dele. Ele tinha um cão, ele tinha um chau-chau, e ele sabia exatamente, ele começou a observar, óbvio, né? Pesquisa, né, gente? Então, observa, põe lá no relato, e depois vai vendo o número de casa. Então, isso realmente acontece com uma frequência maior. E aí, ele sabia se o paciente, por exemplo, entrasse, dependendo do gesto que o cachorro fizesse, ele sabia, esse paciente hoje não tá legal. Que legal. Tá ansioso, tá com medo, né? Crianças autistas, enfim. Que às vezes não permite o toque, né? E às vezes ela se deixa tocar ou ela toca o animal. Um ser humano ela não aceita. Então, por quê, né? Olha. E aí a visão sistêmica vem para estudar tudo isso. E começa lá atrás, né, gente? A visão sistêmica precede a integrativa. Porque começa lá, Confúcio, Lao Tse, né? Então, esses estudos, a forma de... essas Sim, o Bert Hellinger, ele traz todo esse conhecimento para uma linguagem contemporânea. Sim, ele E por isso que é impactante, porque ele vivenciou isso na pele muitos anos e começou a realmente fazer pesquisa. Então, os livros dele não são livros, assim, que você lê e tem temas e tudo, não. São relatos, né? Muitos deles feitos por jornalistas que acompanhavam o trabalho dele. Então, ele montava um workshop, um grupo terapêutico, ia fazendo e testando, e existia um padrão, né? E aí, ele começou a entender algumas coisas e ele criou as 3 leis do amor, que é a base da constelação sistêmica familiar. Então, ele seria o pioneiro da sistêmica, assim? Sim. Das constelações, sim. Na verdade, vem lá de Confúcio, como você disse, né? Mas foi ele que realmente traduziu isso, interpretou e trouxe para um ambiente mais... Ele ficou até muitos anos... Ele era padre, né? O Bert Hellinger. Ele era missionário, depois ele foi para a África, ele ficou, acho que, 20 anos. Ele era alemão? Alemão. Sobrevivente da guerra, enfim. Então, ele tem uma história de vida bem pesada, assim, né? Bem impactante. E aí, ele começou a observar lá na África como que era o contexto família, né? O que tem a ver a hierarquia, né? Por que eu tenho que respeitar pai e mãe? Quais são as desordens que vêm dessa dinâmica alterada, né? Que a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia, né? E às vezes muito inconsciente, a gente não tem noção do quanto a gente está fora do nosso lugar. Então, ele foi observando isso, e aí ele foi fomentando e escrevendo, né? E registrando. E aí, ele também estudou várias outras técnicas terapêuticas que vieram antes. Todas psicoterapias, né? Então, são várias técnicas, técnicas mesmo, porque é um método lá que você vai lá. E aí, ele começou a usar essa base que ele tinha nas dinâmicas dele. Entendi.
E aí vem toda essa... Aí ele mesmo não entendia o que acontecia. Aí ele acessou o trabalho do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, que escreveu um livro, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, não sei se vocês já leram. Esse é... E baseado também em relatos e pesquisa, então várias famílias aceitaram colocar, tipo, realmente, eu observei que o meu cavalo, quando eu tô lá na estrada, 100 quilômetros daqui, o tratador já percebia que ele estava diferente, porque ele já sabia que eu estava chegando.